De Deus, e abram no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Está escrito assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha a pergunta e olha a resposta, na verdade, de Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Qual seria a lógica disso? Perdoados os pecados ou ser curado? Por que perdoado estão os teus pecados? Jesus tem o poder de curar, como tem o poder de perdoar pecados. Quem crê que Jesus tem esses 2 poderes, perdoar e curar? Você crê nisso? Então Jesus te perdoa e Jesus também te cura. Quantos creem nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 5, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E Jesus, mais alto. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Quantos creem que Jesus perdoa pecados e que Jesus também cura? Quantos creem nisto? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga: eu recebo esta palavra de cura e de perdão dos pecados. Pode se assentar. É muito interessante esse texto, Jesus, ele está em Cafarnaum. Alguns dizem que aqui onde Jesus morava, estava nessa casa onde ele morava. Outros dizem que ele estava na casa de Pedro. Diziam que Pedro morava aqui também, em Cafarnaum, e a casa que Jesus se hospedava era na casa de Pedro, porque alguns julgam a dizer que Jesus não tinha casa, porque Jesus diz: as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou inclinar a sua cabeça. Está lá em Lucas 9:58. Então alguns acreditam que Jesus não tinha casa por conta disso. Mas será que Jesus não tinha casa? Será que Jesus vivia na casa dos outros a vida toda? Não é possível,
Então, uns julgam dizer que Jesus não tinha casa, outros dizem que Jesus morava em Cafarnaum porque era a casa de Pedro, e Pedro o hospedou em sua casa, e por conta disso ele passou a morar em Cafarnaum. Pois bem, Jesus chegou em Cafarnaum com 30 anos de idade. E essa cidade de Cafarnaum, a palavra no hebraico quer dizer aldeia de Naum. Era uma cidade que no século I tinha aproximadamente 1.500 pessoas. Era uma cidade muito boa. Era um centro de pesca e comércio, rota, de comércio, um lugar muito bom marítimo, que ligava o Egito, a Síria, o Líbano. Então era uma rota de comércio que ligava esses três países, Egito, Síria e Líbano. E era um lugar muito importante na parte militar, cultural e religiosa. E Jesus chegou nessa cidade com 30 anos de idade. E aqui era o quartel-general do Senhor Jesus, Cafarnaum. Foi o lugar que ele fez mais milagres. Os evangelhos relatam que Jesus realizou cerca de 35 milagres. Mas desses 35 milagres, foi em variados lugares. Não foi somente um lugar. Porém, em Cafarnaum, foi o lugar que ele mais realizou milagres. Cerca de 6 milagres. E o primeiro milagre que ele realizou, que é da água para o vinho, em Caná da Galileia, que muitos dizem que Cafarnaum era ligado ali com Caná da Galileia. Era região próximas, cerca de 23 quilômetros, que de carro leva cerca de 23 minutos. Então, eram próximas à região de Caná da Galileia, como Cafarnaum. Então, acreditam que Jesus realizou esse primeiro milagre ali, em Cafarnaum. E Jesus operou 6 milagres. Além de Jesus ter realizado o seu primeiro milagre em Cafarnaum, também ele começou o seu ministério em Cafarnaum. Ministério da fé, onde Jesus deu início ali ao seu ministério. E Jesus também reuniu os seus primeiros discípulos em Cafarnaum. Então, quando Jesus chegava em Cafarnaum, havia uma grande aglomeração, uma multidão. Eu digo que multidão, pessoal, a gente não tem uma lógica assim de quantidade de pessoas, porque a Bíblia sempre menciona homens, e sempre diz lá fora mulheres e crianças. Sempre a palavra de Deus conta os homens mais ou menos, mas deixa ali um enigma, fora mulheres e crianças. Então, se nós formos contar, vamos fazer uma lógica aqui, eu considero multidão assim, quando se fala de 4.000 homens ou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vamos supor que cada homem fosse casado, já juntaria quantas mulheres? 5.000, então já não é 5.000 pessoas, já são 10.000, e vamos supor que cada casal tivesse aí ao menos 2 filhos, que raramente naquele tempo era 2 filhos, viu? Era de 12, 13 para lá. E até hoje, alguns ainda, no Nordeste tem muito disso, Minha esposa, os pais dela, teve 9 filhos, Todos estão vivos, graças a Deus. Mas tem gente que diz aí, minha avó teve 15, outra minha avó teve 20. Olha lá, 23, eu estou dizendo, 23 filhos. Outra avó teve 17, você fica aí chorando por um filho, dizendo, ai, filho dá trabalho. Imagine 23, imagine 17, será que não deu trabalho? É verdade ou não é? Quando diz, ai filho, eu sei que é difícil mesmo, eu tenho 2, e de uma vez só, uma tacada só, acertei 2, e eu vou dizer para você, é trabalhoso mesmo, é gostoso, mas é trabalhoso, viu? É difícil, mas é bênção. Filhos são o quê? Heranças, não é assim? São heranças do Senhor, é bênçãos, Mas, vamos supor que cada casal tivesse 2 filhos, Aí você ajunta aí para quantas pessoas? 10.000 cada casal tendo 2 filhos. Então, ajunta mais 10.000, que 5.000 homens e 5.000 mulheres. São 20.000 pessoas.
sem contar idosos, sem contar idosas. É ou não é? Então Jesus, quando ele chegava em Cafarnaum, que ele passava, dias e dias em regiões pregando o evangelho, operando milagres, mas tinha momentos que Jesus voltava para Cafarnaum, que onde ele morava. Se era a casa dele, se era a casa de Pedro, não sabemos de fato, mas sabemos que Jesus tinha um lugar para dormir, tinha um lugar para tomar banho, tinha um lugar para repousar, tinha um lugar para trocar as vestes, tinha um lugar para isso, para descanso. Então quando Jesus chegava em Cafarnaum, a multidão já estava ligada: olha, Jesus está em Cafarnaum. Aí um avisava o outro, avisava o outro, avisava o outro, e assim ia. Quando Jesus olhava para a casa, já estava lotada, tanto a casa quanto ao redor da casa. Então imagine o quarteirão cheio de gente, e nesse meio da multidão tinha diversas pessoas, enfermas, endemoniadas, pessoas que gostavam de ouvir Jesus pregar, Porque se eu estivesse lá, eu também gostaria de ouvir Jesus pregar. Quem não gostaria, Os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos com muita sabedoria, e não ensinava, como diz as Escrituras, como os escribas, porque os escribas ensinavam como doutores da lei, sem nenhum poder de Deus. Você não vai ver na Bíblia nenhum fariseu operando milagre, viu? Você não vai ver na Bíblia nenhum escriba operando milagre. Eles ensinavam a lei de Deus para o povo, mas Jesus, além de ensinar a lei, ele operava milagres. Ele fazia algo diferente que chamava a atenção da multidão. A multidão estava acostumada a ouvir os ensinamentos dos escribas, dos religiosos, mas a multidão nunca viu sinais, milagres que os fariseus nunca fizeram. Então isso chamava a atenção do povo, porque além de Jesus ter uma boa palavra, um bom ensinamento, ele tinha poder de Deus. Então diz as Escrituras que Jesus não ensinava como os escribas, mas ensinava com uma autoridade, algo fora do normal, do poder do Espírito Santo. Então a multidão soube, Jesus está em casa. Aí começou aquela aglomeração, foi chegando gente, e abriu a porta de Pedro, não tinha como impedir, ou a porta da casa de Jesus, vamos lá, um dos dois, casa de Jesus, abriram a porta, entraram, foi entrando aquele monte de gente na casa, aí foi se assentando na sala, foi lá, um subia no outro, o outro se assentava, o outro ficava lá na janela olhando, e todo mundo lá, aflito, fixo, e diz a palavra que Jesus fazia o quê? Anunciava-lhes a palavra, e todo mundo, atento àquilo que Jesus dizia, e todo mundo ali, não querendo perder um ensinamento sequer, e coxos, doentes, cegos, reciclados, os doentes lá fora, todos querendo entrar para dentro da casa, mas não conseguiam, e Jesus lá na sala, pregando. De repente, ele ouve um barulho onde? No teto, no telhado da casa. Imagine você, Jesus falando do reino de Deus, da salvação, da libertação, condenando o pecado, dizendo o amor do Pai, e todo mundo ali atento àquilo, e começa a fazer um barulho no telhado. E aqueles telhados antigamente não são como os telhados de hoje, telhados de telha de barro, fácil de remover, até cuidado de não quebrar, e está lá fazendo barulho, e a multidão começa a ouvir: que barulho é esse? Aí tira um telhado, aí tira outro telhado, e a multidão olha para onde? Para cima. O foco agora não é mais a palavra do Senhor, o foco agora é em cima. Eles ficam pensando: o que será que está acontecendo no telhado?
será que tem alguém querendo entrar pelo telhado? Será que alguém subiu no telhado para ver Jesus também? Só pode. A janela não tem como entrar, porque já está amarrotada. A porta, não cabe mais ninguém. Quem está dentro não sai, e quem está fora, não entra. E começa aquele movimento no telhado. Aí cai um caco de telha, cai uma madeira, cai uma palha, começa a cair, e começa o buraco ser aumentado. E o buraco vai aumentando, e começa a ver a luz do dia, e está lá, e vai aumentando, e Jesus olhando para cima e a multidão. Imagine quando os homens, que são 4, fora um paralítico que está na cama, olham para baixo, e Jesus olha para cima. Aí quando ele vê 4 cabecinhas, e depois ele vê uma cama em cima do telhado, e aquela cama, mas como é que vão descer aquela cama? Será que vão jogar o paralítico lá de cima para baixo? Aí vem a cordinha, ó, e os 4 homens com maior cuidado, diligência enorme, e Jesus vai vendo aquela cama descendo. Todo mundo parou para olhar aquilo. Ninguém estava mais ansioso pela mensagem, pela palavra, agora estava querendo ver o que era aquilo. Aí vai descendo. Quando chega à altura de Jesus, o que ele vê em cima? Um homem paralítico. Essa paralisia, muito provável, era uma tetraplégico, ou seja, ele era um tetraplégico, porque não se movia nada, ele estava vegetando em cima da cama, então ele era tetraplégico. E essa enfermidade, ou essa doença, esse mal, é uma lesão que atinge a medula espinhal a nível cervical, causando perda dos movimentos do tronco, pernas e braços. Então o homem só ouvia, via e falava, não mexia mais nada. Então ele dependia da família para se trocar, para tomar banho, enfim. E essa doença são causas, são causadas por acidentes, deformidades na coluna, doenças neurológicas, ou hemorragia cerebral, um AVC que deixa a pessoa paralisada em cima da cama. E aquele homem estava naquele estado. Pastor, mas qual é o motivo da doença? Ou qual foi, o que levou ele a ficar tetraplégico? Será que ele nasceu dessa forma? A Bíblia não fala tanto assim do que ocorreu com ele. Mas nós podemos entender que existe algumas origens de enfermidades, viu? E é muito importante você saber disso. Existem causas que levam a pessoa à enfermidade. A primeira causa que leva uma pessoa, um ser humano à enfermidade, é causada pela própria saúde dela. Ou seja, ela não cuida da saúde. E futuramente aquilo vai trazer uma doença. Pessoa que come açúcar demais, o que acontece lá no final? Vira diabetes. Ela pode morrer de diabetes, causada por ela mesma, que ela não soube dosar as coisas. A pessoa que come sal demais, o que ela pode ter? Pressão alta, colesterol. Isso mata. A diabetes e a pressão alta são doenças conhecidas como silenciosas. Quando ela vem, ela mata. Por isso que a pessoa tem que estar fazendo sempre um check-up, para saber como é que está o nível do sangue, o açúcar no sangue, para saber como é que está o nível do sal, da gordura, não é? Porque são doenças que não aparentam assim na hora. E quando ela vem é porque já está dominada. Ela já dominou o ser humano. Aí quando ela vem de uma vez só. Então essas doenças são causadas pela própria saúde humana.
né? A pessoa fuma demais, ela vai ter um câncer de pulmão, não é verdade? Ou ela bebe demais, o que ela vai ter? Cirrose. Então, todas essas doenças são causadas pelo mau cuidado do corpo humano. O ser humano não cuida do seu corpo. Não que é pecado fazer exercício, isso é recomendado, mas também não trocar o exercício por Deus, porque tem gente que vai para malhação, academia, não quer saber de Deus, quer deixar o corpo bonito, como você vê aí em capas de revistas, né? Noticiários, enfim, as pessoas dão mais lugar ao corpo bonito do que à alma, o espírito dela, não é verdade? Aí já é pecado. Agora, cuidar do corpo e saber também buscar a Deus, isso é muito bom, é recomendado. Então, a própria palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 21, versículo 34, ele diz que glutonaria é pecado. Sabia disso? Glutonaria são obras da carne, tanto em Lucas, olha lá, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. O que é glutonaria? Comilão. A pessoa já comeu, quer comer de novo, já almoçou, já jantou e está mexendo na geladeira de novo. Ela não se sacia com aquela comida. E não é que ela está com fome, é que já tornou-se um hábito na vida dela. Só que isso pode trazer doenças. Sabia disso? Os médicos recomendam você comer em 3 horas e saber dosar a sua comida. Né? Você pode comer de tudo, desde que você saiba comer, não é verdade? Desde que você saiba comer, porque senão aquilo lá na frente vai te trazer doenças. Vai te trazer doenças. Então você vê os jovens comendo, e são jovens, mas daqui a alguns anos, aquilo pode prejudicar a sua saúde. Então, cuidado da saúde, se não houver, vai ter o quê? Enfermidades. Vai trazer doenças. Gálatas também diz que a glutonaria são obras do quê? Da carne. São obras da carne. Então é muito importante que você tome cuidado da sua saúde. Então a primeira doença é causada pelo próprio descuidado do ser humano. É o próprio ser humano que descuida da sua saúde ou do seu corpo. Mas também tem a segunda causa de doenças, que é causada pelo próprio diabo. Pastor, o diabo causa doenças? Causa. O diabo coloca doenças. Você lembra de Jó? Qual foi a doença que o diabo colocou em Jó? Chagas, maligna. Está lá em Jó capítulo 2, versículo 7. Claro, foi uma aprovação de Deus? Foi. Foi uma permissão de Deus? Foi. Mas quem que jogou a doença foi o próprio Satanás. O diabo causou aquela doença. Olha lá. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, uma doença maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, desde a sola até a cabeça de Jó, o cabelo, o couro cabeludo estava com lepra, com chagas, com feridas. Diz a palavra que Jó pegava um caco de telha e coçava aquelas feridas, que ele arrancava aquilo. Caía a pele morta, aquelas feridas caíam. Uma doença causada por quem? Por Satanás. Uma doença causada pelo próprio Satanás. Lá na frente também, o diabo colocou uma outra doença, com a permissão de Deus, mas foi o diabo. Está lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Lembra de Paulo? Paulo também tinha uma doença, e diz a palavra que era uma doença dolorosa. Não se sabe qual era a doença. Uns dizem que eram os olhos de Paulo que doíam. Outros dizem que eram dores que Paulo sentia, e eram dores insuportáveis. E quando ele estava contando, ou seja, a revelação, ele sentia dores, porque aquilo era proibido de ele falar. Né? Porque ele viu os céus e foi arrebatado ao terceiro céu, o paraíso. Ele ouviu e viu coisas inefáveis que não era lícito contar, para que ele não se engrandecesse, não se orgulhasse, não se soberbecesse.
E aí diz que ele recebeu um espinho na carne, que era uma doença. Olha lá. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, que é uma doença dolorosa, a saber, um mensageiro de Satanás. Olha o diabo aí também. Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, uma doença que o próprio Satanás, Deus permitiu colocar em Paulo, para que ele não se exaltasse. Muda a tradução para NTLH. Olha o que vai dizer, uma doença dolorosa. Vai dizer diferente essa tradução. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa, das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Dolorosa. Que é como um espinho no meu corpo. Quem já se furou com um espinho aí? Não é ruim? Você sente uma dor? Então Paulo sentia essas dores. Quando ele ia falar da revelação, ele sentia dores e ele retraía. E ele já sabia que não era para contar. E essa doença, um mensageiro de Satanás, ou seja, o próprio Satanás está ali. Então existem doenças também que são causadas por Satanás. O próprio diabo coloca a doença. Claro que nesses dois casos de Jó e Paulo, permissão de Deus. Mas quantos não estão com doenças de Satanás? Quantos não são alvos de doenças de Satanás? Quantos não estão com doenças espirituais? Porque além de Satanás, os demônios também causam doenças. Você sabia disso? Lá em Lucas capítulo 13, versículo 11, diz a palavra que tinha uma mulher que entrava na igreja assim, encurvada, e ela não podia olhar a luz do sol. Quem olhasse para essa mulher, jamais imaginaria que era um espírito, que era um demônio de enfermidade. Diria, acho que ela pegou muito peso, sentou de mau jeito. Não é assim que as pessoas falam? Deve ser um desvio na coluna, uma dor lombar, uma hérnia de disco. Mas se ela tivesse ido a alguns médicos de hoje, não de antigamente, mas de hoje, que tem todo o tratamento, que tem todo o equipamento tecnológico, radiografia, radiologia, ressonância, enfim, uma série de aparelhos que você consegue ver toda a pessoa, não é assim? Se ela tivesse ido em alguns médicos de hoje, ela encontraria a doença? Sim ou não? Claro que não, pastor. Claro que ela não encontraria. Por quê? Porque é doença espiritual. E o que é espírito não sai numa radiografia, não sai num raio-x, numa ressonância. O que é espiritual não sai. Então ela não encontraria de maneira alguma essa doença, a origem dela. Mas tinha alguém lá que não precisava de máquina. Ele batia o olho, ele sabia que era o diabo, sabia que era espírito maligno. E aí, quantos anos que essa mulher sofria? 18 anos. Olha lá. 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Doenças causadas por quem? Por espíritos malignos. Espíritos malignos. Lá em Mateus a mesma coisa, capítulo 12, versículo 22. Também tinha um jovem lá, um homem, que tinha doenças espirituais. Mateus 12, verso 22, então levaram a Jesus um homem que era o quê? Cego e mudo. E por que ele era cego e mudo? Porque estava dominado por um demônio. Um espírito maligno fez ele ficar cego e fez ele ficar mudo. Não é que ele nasceu cego, não é que ele nasceu mudo. Um demônio cegou ele. Não é à toa que quando Jesus expulsa lá, e Jesus o curou, e ele começou o quê? A ver e a falar. Então era um demônio. O demônio foi embora, ele começou a enxergar e a falar. Doença espiritual. E doença que não sai em raio-x e nenhum médico consegue diagnosticar.
porque é espiritual, espiritual não sai. Além dessas duas doenças espirituais, também tem doenças que são causadas pelo pecado. Pelo pecado. Este homem mesmo que eu estou falando dele aqui, ele está em cima de uma cama como tetraplégico. E o que Jesus diz para ele? Perdoado estão os teus pecados. Então, peraí. Por que Jesus mandou perdoar? Porque a causa da sua enfermidade era o pecado. Era o pecado que estava escondido nele, que o levou a ele ficar em cima de uma cama tetraplégico. Assim como ele, também teve um outro caso, que era doença causada pelo pecado. Lá em João capítulo 5, versículo 5, este homem também é paralítico. E sabe quantos anos ele está assim na cama? 38 anos. E ele está na fila do tanque de Betesda. Entre eles havia um homem que era doente. Fazia 38 anos em cima de uma cama. Mas por que, pastor, essa doença? Vamos lá. Verso 6. Jesus viu o homem deitado. E sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pegue sua cama e ande. Olha o que Jesus vai dizer. E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, que não era lícito curar para os judeus, para os religiosos. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ou seja, a nossa lei não permite que você seja curado. Olha só que coisa. Os fariseus eram terríveis, né? Tudo bem. E respondeu o homem que me curou, me disse: pegue a sua cama e ande. Quem é esse homem? Ele não lembra, não sabe. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia que tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou o homem. Onde que ele estava? Na igreja. Jesus lembrou dele. O encontrou o homem no templo e disse a ele: escute, olha o que Jesus vai dizer: você agora está curado, são, não é mais paralítico. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda. Então, espera aí. O que você entende aqui? Que aquilo que o levou ele a ficar em cima de uma cama foram os seus pecados. Jesus está dizendo: olha aqui, hein? Você está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então quer dizer que existem doenças causadas pelo pecado. Pelo pecado. E também tem doenças que são causadas pela desobediência à palavra de Deus. Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra. Deus fala e a pessoa não pratica. Sabia disso, que tem doenças que são causadas pela desobediência à palavra de Deus? Vou te mostrar. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que disse. E disse o Senhor: se vocês prestarem atenção no que eu digo, e se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, que é a palavra de Deus, eu não os castigarei
com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios, porque eu sou o Senhor que cura vocês. Deus está dizendo, olha aqui, se vocês me ouvirem e colocarem em prática as minhas palavras, eu não os castigarei com nenhuma doença que eu coloquei lá no Egito. Qual foi as doenças? Quais foram? Úlcera, lembra disso? Uma das doenças foi a úlcera, que teve lá no Egito, né? Então Deus está dizendo, nenhuma das doenças eu colocarei sobre vocês, as que eu coloquei lá no Egito, se vocês obedecerem a minha palavra. Você está vendo? Então às vezes a pessoa está doente, às vezes ela está doente, e ela tem que saber qual é a origem dessa enfermidade. Por que eu estou doente? Por que eu adoeço tanto assim? O que está me causando? Será que é alguma coisa que eu estou fazendo errado? E Deus não está se agradando, eu estou pecando e eu estou ficando doente? Ou será que eu não estou cuidando da minha saúde e eu estou ficando doente? Ou será que eu não estou obedecendo a palavra de Deus como ela é e isso está me trazendo doenças? Ou é uma doença espiritual? É uma afronta do diabo? É algo que o diabo está tentando me parar, está tentando me impedir de ir à igreja, porque às vezes a pessoa está doente e o diabo não quer que ela venha para a igreja, e é uma doença espiritual, porque o diabo quer que ela fique em casa, que ela morra em casa, ao invés de ela vir para a igreja ser curada, ao invés de ela vir para a igreja e ser liberta. Lembra da mulher que havia 18 anos enferma? Não era isto? A mulher que andava curvada, lembra dela? 18 anos naquela situação. Onde que ela estava? Quando Jesus a curou, onde ela estava? Na igreja dos judeus. Ela estava na sinagoga, e todos os sábados ela frequentava aquela igreja. Ela poderia ter ficado em casa, porque ela está doente, mas se ela estivesse em casa, ela teria sido curada? Se ela estivesse em casa, ela teria sido curada? Não, não. Ela foi curada na igreja. Você vai ser curado na igreja. Você vai ser liberto na igreja. Deus vai te abençoar nessa igreja. Pode aplaudir o Senhor. É aqui que Deus vai te curar. Pastor, estou doente, vem para a igreja. Pastor, acordei mal, vem para a igreja. Porque Deus só está esperando você vir para sair daqui curado, curada. Aí muitas vezes a pessoa fica em casa. Estou doente, fica em casa. Como vai ser curado? Como vai ser curada? Você está entendendo? Então às vezes tem doenças causadas por espíritos malignos na intenção de fazer você parar de ir à igreja. Você fala, ai pastor, eu estou mal, não vou para a igreja. É tudo que o diabo quer. Você tem que chegar para o diabo e dizer assim, diabo, você pode colocar enfermidade, pode causar alguma coisa, mas você vai me ver na igreja, todos os dias você vai me ver servindo a Deus, curado ou não curado, enfermo ou não enfermo, eu estarei buscando o meu Senhor. É assim que o diabo tem que te ver, buscando o Senhor. E não rendido numa cama, não rendido num quarto, não rendido em casa. Porque eu te garanto, o Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, Ele sara todas as suas enfermidades. Te garanto. Este homem estava doente na sua casa. Este homem estava na cama, paralítico. Não se sabe quantos anos. Mas muito provável que a origem da doença era o quê? Pecado. Por isso que Jesus vai dizer para ele, no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho,
perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Aí quando os fariseus ouvem isto, eles não falam, mas diz a palavra que no coração eles estão pensando o contrário, dizendo: quem é este para perdoar pecados, senão Deus? Quem é este? Como dissesse, ele não é Deus? E por que ele está perdoando pecados? O quê? Ele não é Deus? Jesus não é Deus? Quem diz que Jesus não é Deus? Quem diz que Jesus não tem poder para perdoar pecados? Eles nem sabem o que estão dizendo, e eles não falaram, só pensaram no coração, e Jesus já leu o pensamento do coração deles, porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe até o que você vai falar, sem você falar, ele sabe até o que você está pensando, sem você falar palavra alguma. Aí quando Jesus leu pensamentos do coração deles, Jesus disse: o que você acha que é melhor? O que você acha que é melhor? Eu digo perdoar os pecados dele, ou eu digo levanta-te e anda? O que vocês querem que eu faça? Então perdoados estão os seus pecados, viu, homem? E levanta-te, anda e toma a tua cama. Imediato o homem se levantou. Jesus disse: eu tanto perdoo como saro as enfermidades do seu pecado. Jesus faz isto, tanto te perdoa como te cura de todas as enfermidades. Quantos creem que Jesus tem esse poder no céu e na terra, e debaixo da terra, o poder de perdoar pecados e o poder de curar você de todas as enfermidades? Essa passagem é muito linda, e ela nos ensina 3 motivos que levaram esse homem a ser curado. É muito linda. 3 motivos. Pega o papel, a caneta, já faz a anotação do primeiro motivo que levou esse homem a ser curado. Quer anotar aí? Anote. Pastor, qual é o motivo que levou esse homem a ser curado? Primeiro motivo: esses homens que o levaram, esse coxo, esse paralítico, melhor dizendo, em cima do telhado, tiveram uma estratégia. Eles saíram de casa, esses 4 homens que levaram o paralítico em cima da cama, eles saíram de casa pensando o quê? Nós vamos chegar lá, Jesus vai estar na casa, Jesus vai colocar as mãos sobre ele, e ele vai ser curado. Este foi o pensamento desses 4 homens. Pensaram dessa forma, mas eles não imaginavam que estaria lá o quê? Uma multidão. Que eles acharam que seriam os primeiros, não é assim? Você vai no lugar achando que é o primeiro, quando você vai lá já tem uma fila enorme. E você pensa em voltar? Rapaz, eu cheguei aqui achando que ia ser o primeiro dos primeiros, você vai ser o último dos últimos. Já tem uma multidão ali, ó, na fila de espera. Está parecendo o hospital SUS, né? Você chega lá achando que o hospital está vazio em janeiro. Ai, está janeirão, né? Vou chegar no hospital, você é atendido de primeira, você vê aquele monte de gente. Você está com a senha dos milhares e milhares e milhares. É ou não é? Aí esse homem chega lá diante da casa, esses 4 homens com esse paralítico, ele olha e diz: rapaz, eu achei que a gente ia ser o primeiro a ser atendido. E agora? Aí eles ficam pensando: e agora? Como é que a gente vai entrar nessa casa? Essa casa é muito difícil de entrar. Olha o tanto de gente. E você acha que as pessoas iriam dar lugar para esse paralítico passar com uma cama ainda? Imagine você no meio da multidão com uma cama. Não tem como. Então eles tiveram uma estratégia. E qual foi a estratégia? Os 4 homens buscaram um caminho pelo qual pudessem levá-lo, o paralítico, até o Senhor Jesus. E foi por onde que eles levaram? Se eles viram que a porta não passa, se eles viram que pela janela também não passa, e se eles viram que há uma multidão, eles pensaram em cima. Vamos por cima. Isso nos mostra que não basta apenas agir, que eles agiram, mas é preciso agir com sabedoria. O que esses homens deram? Uma lição de sabedoria.
Não basta apenas agir, tem que agir com sabedoria. Tem muita gente que até age, tem muita gente que até trabalha, mas trabalha sem nenhuma sabedoria. Ou seja, trabalha muito e ganha pouco. Você tem que trabalhar pouco e ganhar muito. Pede para Deus sabedoria. Deus, me dê ideias, me dê sabedoria, me dê estratégias nesse trabalho para eu resolver essa situação. Você tem que ser igual o MacGyver. O MacGyver, até com uma garrafinha, ele fazia uma arma. Tem que ter sempre uma estratégia. Lembra do MacGyver? MacGyver sempre tinha uma estratégia em mãos. E agora, como é que eu vou resolver? Pensei. Igual Chapolin Colorado. Você tem que ter sempre uma estratégia, sabedoria, porque a sabedoria te livra de perigos e te dá a visão de você alcançar o milagre. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 14 ao 18, eu vou ler para vocês aqui. Este homem teve sabedoria, e olha o que aconteceu com a sabedoria dele. Mude para RC, tradução. Eclesiastes 9, olha lá, é isso aí. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela o quê? Um sábio na cidade, pobre, cercada por um grande rei, um grande exército, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio. Então quando o sábio está falando, cale-te e ouça, em silêncio, devem ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então a sabedoria edifica, é por isso que Salomão disse, a mulher sábia constrói a sua casa, mas a tola derriba o seu próprio lar. Por que José foi colocado no trono? Lá, segundo o maior do Egito. Por quê? Você lembra o que Faraó disse? Acharíamos um varão que tem o Espírito de Deus sobre ele, o qual José tem? Acharia um homem inteligente e sábio como tu? José, com a sua sabedoria, livrou o Egito da sua falência, da sua crise. Deus vai te dar sabedoria para você mudar aquela empresa onde você trabalha. Deus vai te dar sabedoria para você inventar coisas novas, ter ideias novas para você prosperar. É isso que está faltando para você, estratégias sábias para você vencer. Esses homens tiveram estratégias, eles venceram. Segundo motivo, determinação. Vem cá, qual que é a intenção de você chegar no lugar achando que ia ser o primeiro e você vê uma grande multidão? Qual que é a intenção? Voltar. Você já voltou em alguma vez? Você foi em algum lugar e viu aquela multidão enorme e diz, você vai ser a senha tal. O que você pensa? Vou vir outro dia aqui. Não, eu não vou esperar tudo isso não. Porque hoje em dia ninguém consegue mais esperar nem 5 na frente. Não é verdade? Então, determinação. Quando esses homens chegaram lá, na casa onde estava Jesus, e eles viram que é uma grande multidão, eles não voltaram. Por quê? Porque eles saíram convictos daquilo que eles iriam fazer. Determinação, mesmo deparando com a grande dificuldade em conduzir o paralítico, e ainda por onde? Pelo telhado. Você acha que qualquer um subiria com um homem na cama pelo telhado? Aquele tempo não era bombeiro que tem lá o aparato todo para colocar uma pessoa por cima? Ou um helicóptero? Não, aquele tempo era na mão, na corda. E o risco que esse homem passou de sair rolando da cama para o telhado? Já pensou esse homem sair rodando da cama para o telhado e acabar matando o homem lá embaixo? É ou não é? Imagina o cuidado desses 4 homens. Calma aí, pega devagar, porque senão ele cai daqui.
Aí aquilo que é para ser milagre acaba morrendo o homem. E subiram. A determinação diante da grande dificuldade e conduziu o paralítico pelo telhado. E ainda assim, os 4 homens não desistiram do seu objetivo. Sabe qual é a tendência das pessoas desistirem? Quando encontram dificuldades. As pessoas são expert, como diz, né? Expert, em desistir quando encontram dificuldades. Eles estão indo bem, mas quando encontram algo difícil, preferem voltar ao invés de prosseguir. É por isso que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está preparado para o reino de Deus. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o perigo, vai em frente, porque Deus é contigo. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, ainda que aparenta ser difícil, você vai vencer. Você vai chegar lá. Não pare, não desista. Jó capítulo 22, versículo 28, sabe o que Jó disse? Olha o que Jó disse, capítulo 22, verso 28, determinando tu, ou seja, você determinou o que você quer, determinando tu algum negócio, se-te afirme, não desista, e a luz que é Jesus, brilhará em teus caminhos. Jesus não gosta de ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Jesus não gosta de derrotado. Jesus só tem algo com vencedor. É por isso que Paulo disse: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então você tem que ter determinação. Custe o que custar, a dificuldade que vier, você vai chegar lá. Quem crê que vai chegar lá? Você vai chegar lá. E o último motivo, não adiantaria nada esses homens terem sabedoria, né? Uma estratégia para olhar por onde vai passar o paralítico. Opa, tive uma estratégia, tive um pensamento aqui, tive algo bom aqui. Tive uma estratégia, uma sabedoria. O quê? Colocar por cima. Mas vai ser muito difícil. Não adiantaria ter sabedoria, não adiantaria nada ter a determinação diante da dificuldade que eles encontraram, se faltar o principal. Qual é o principal? Qual é o principal? Aponta para cá, qual é o principal? Milagre teria acontecido? Se faltasse a fé? Jesus olharia a sabedoria deles pelo telhado. Jesus chamaria atenção pela estratégia. Mas não é a intenção que chama a atenção de Deus. Não é a estratégia que chama a atenção de Deus, é a fé. É a fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqueles homens eram de fé. A fé, ou seja, não adiantaria ter uma estratégia, elaborar um plano, também ter uma determinação para iniciar o projeto, contudo faltar o principal para concluir o projeto ou propósito, que é a fé. Não era a fé do paralítico, era a fé deles. Jesus lá em Mateus capítulo 9, versículo 1, conta a mesma história. Jesus não olha a fé do paralítico, Jesus olha a fé dos homens. Porque o paralítico não tinha fé nenhuma, mas aqueles que estavam carregando o paralítico tinham fé, estavam cheios de fé. Olha lá, e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, a mesma história. E Jesus, vendo a fé de quem? Deles, dos 4 homens, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Então quer dizer que a minha fé
tem o poder de operar um milagre na minha família. Então quer dizer que a sua fé tem o poder de realizar um milagre no meio da sua família. Então quer dizer que a sua fé tem o poder de libertar o seu filho, libertar sua filha, curar o seu marido, curar a sua mulher, abrir as portas através da sua fé. Nem pela fé deles, é pela sua fé. Não foi pela fé do paralítico, foi pela fé desses homens que o milagre aconteceu. E sabe o que Tiago disse? Carta que escreveu Tiago, capítulo 5, versículo 16. O milagre aconteceu não por causa da fé do paralítico, pois todo o trabalho não foi feito por ele, paralítico, mas pelos 4 homens que creram na cura do seu amigo. Olha lá, Tiago capítulo 5, verso 16. Olha o que vai dizer, que a oração do justo: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, porque sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ali não estava apenas um justo, ali estava 4 justos que saíram da casa do paralítico, determinado em trazer ele de volta, mas não em cima da cama, mas com a cama em cima dele, com a cama nas costas. Sai da sua casa determinada, hoje é o dia do meu milagre. Receba um milagre na sua vida, receba um milagre na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Seja curado, seja curada pela fé. Se coloque de pé, pode aplaudir o Senhor Jesus. Pela sua fé. A sua fé vai curar lá a sua casa agora, viu? Estenda suas mãos em direção à sua casa e profetiza a cura lá.